Meus amigos, a gente tem que comemorar quando tem que comemorar. Mas que tem uma coisa estranha que está me incomodando muito no esporte, eu tenho que trazer aqui para vocês esse assunto, beleza? É o seguinte, meus amigos, a gente sabe aí que está tendo renovações nos bastidores do esporte, tem uma renovação ou outra que eu vou trazer aqui para vocês também, a gente vai conversar sobre essa renovação, essas renovações, tá? Já teve a de Augusto Pussi e tá tranquilo, mas o ponto é que eu fico muito, assim, tô meio chateado ainda em relação a isso, é porque tem jogador no esporte, não vou dizer que é goleiro, porque para não pegar muito no pé do goleiro, é que tem goleiro, meu Deus, no esporte que vem falhando em cima de falha e tem atleta da base que está em negociação bem avançada para renovar, que não tem oportunidade nem de ser reserva. Porque, na minha opinião, esse goleiro aí não era nem para estar na reserva. Era para ser dispensado do esporte. E eu não estou falando de Thiago Couto não, tá? Que Thiago Couto é um goleiro que, sem sombra de dúvidas, tem que ser titular absoluto. Estou falando de House, porque House era titular no esporte, até o antigo treinador. Só que ele foi para o banco, mas eu vou além, tá? Ele não merece nem banco. Porque tem um jogador Adriano, do esporte, que está jogando, que está agarrando muita bola. Ele agarrou muito bem, ainda vem agarrando ali na base do esporte, nos treinamentos, na verdade, do esporte. E ele não ganha oportunidade. Só quem ganha oportunidade é esse goleiro aí reserva que todo santo jogo, quando tem um pouco de oportunidade, ele falha. Uma hora ou outra ele vai falhar, que é o goleiro House. E Adriano, que fez o campeonato pernambucano muito bom ali, os 3 primeiros jogos. Não vou falar do último ali, que foi a base do esporte contra o titular do Náutico, que foi a gente levou uma goleada. Mas falando dos 2 primeiros jogos ali, o cara pegou muito. E eu posso falar até desse jogo mesmo contra o Náutico, porque se não fosse ele, ia ser 6, 7, 8 e ir embora, tá? Que ele agarrou muito e eu não vejo ele ganhando oportunidades. E eu volto a falar aqui, tá? Eu não tô colocando culpa em Márcio Goiano, não tô colocando culpa em A ou B. É só algo que me incomoda bastante. Mas eu quero trazer aqui agora, tá certo? Uma informação que também baseia nisso que eu estou falando, em questão de renovação, que quem trouxe aqui pra gente foi o NE45, tá certo? Em relação de renovação de 2 jogadores, e um deles tá incluso aí o goleiro Adriano, que pra mim merece sim oportunidades quando o esporte precisa ir com um time alternativo, que foi no jogo, basicamente no jogo contra o Fortaleza, que deixou House, e pra mim, o segundo gol do Fortaleza teve falha de House também. Dá uma tapinha assim, não jogar a bola pro lado, jogar no pé do jogador do Fortaleza, assim, eu não me surpreende, tá? Porque House sendo House. Mas bora lá, meus amigos, pra fonte aqui pra gente voltar a conversar. A fonte diz o seguinte, meus amigos, a fonte é o NE45 e traz a seguinte informação. O esporte define termos com Adriano e deixa acerto com Marcelo Anju encaminhado, garante diretor. É bom que os diretores agora começam a falar, né? Ganhou o clássico aí contra o Ceará, agora todo mundo aparece, todo mundo quer falar, agora as coisas estão lindas e maravilhosas. Mas bora lá, meus amigos, em relação aqui a essa novela de Marcelo Anju, isso aí já virou novela pra mim, tá certo? E a questão de Adriano, que pra mim é novidade, em relação ao que o Sport tá tentando essa renovação com ele. Bora lá para outra parte aqui para a gente ler rapidamente. O Sport segue ativo nos bastidores para garantir a permanência de peças consideradas importantes para o elenco. Em entrevista exclusiva ao NE45, o diretor Lucas Ventura detalhou as negociações de renovação com o goleiro Adriano e com o zagueiro Marcelo Anju. Meus amigos, se eu não estiver enganado, esse Lucas Ventura, tá? Ele já foi... ele não é um cara que é pago pelo esporte, ele é um cara mais que fica dando um suporte ao clube, tem a empresa dele, ele trabalha tudo certinho, não recebe nada do esporte, tá? Mas parece que esse Lucas Ventura foi o cara que discutiu ali com o Anderson Moreira, que tava com o rolo da bexiga. Ele discutiu do lado, o Anderson discutiu do outro, o Anderson chamou ele de moleque, que ia brigar com ele, foi um rolo do caramba. E eu acredito que foi esse Lucas Ventura, beleza? Mas concluindo aqui a matéria, diz... Adriano, de 23 anos, iniciou a temporada de 2026 como titular do Leão, sendo o mais experiente entre os jovens utilizados nas primeiras rodadas do Campeonato Pernambucano. O arqueiro disputou 3 partidas antes de perder espaço na equipe principal. Ainda assim, o clube mantém confiança no seu potencial. Assim, ele não perdeu vaga não, tá? Era um combinado que o Sub-20 e ele ali como reserva
do Sport ali subindo para o profissional, que ele era profissional, mas ele tem 23 anos, já não fazia nem parte do sub-20, foi um acordo que ele ia agarrar ali e depois iria entrar o goleiro titular. Mas a gente não imaginava que o goleiro titular ia ser Rausch, que, pelo amor de Jesus Cristo, a gente sentiu falta de Adriano. Independente, ele pode falhar, mas eu hoje, se Adriano tivesse as falhas que Rausch tem, eu acredito que eu dizer, não, pô, mas é o boy da base, tá evoluindo ainda, vai dar louro a gente, mas Rausch, meu amigo, pelo amor de Jesus Cristo, não acredito, tá certo, que Adriano ia ter essas falhas aí não, pelos 3 primeiros jogos que ele teve vestindo a camisa do Sport, eu não acredito que ele ia ter essas falhas não, e merece sim ser o jogador reserva de Thiago Couto, beleza, do reserva imediato. Aí diz o seguinte aqui a matéria: de acordo com o diretor rubro-negro, o novo vínculo está na fase final de elaboração. O contrato prevê a extensão por mais um ano, já que atual se encerra ao fim de 2026, além de uma cláusula que possibilita ampliar o acordo por mais 2 temporadas. Bora lá, é vacilo, tá? Isso aí já era para ter sido conversado com o Adriano faz tempo. Porque, para quem não sabe, eu acredito que vocês devem saber, mas só para quem não sabe, se o goleiro agora, na metade do ano, basicamente agora em julho, ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer clube, já que ele termina o contrato dele no final do ano, como está dizendo aqui. Agora eu não sei se o final do ano vai ser em novembro, tá certo? No final de novembro, se for final de novembro, em junho, ele já pode assinar um pré-contrato, ou se é no final de dezembro, que em julho ele já pode assinar esse contrato também. Aí eu não sei qual é desses dois lados, mas na metade do ano agora já pode assinar um pré-contrato e sair de graça do Sport. Então o goleiro que a gente viu que tem potencial, sair de graça seria o maior vacilo. Mas tudo indica, segundo esse Lucas Ventura, o diretor de futebol do Sport, um dos diretores de futebol, esse acordo já está tudo encaminhado. Mas abre aspas aqui para o que Lucas Ventura falou. Sobre o Adriano, estamos com o contrato dele sendo elaborado. Definimos os termos e já está rodando. Já está rodando. O atleta está bastante comprometido, contamos com ele para os próximos anos. Tem um potencial gigante e a gente crê que ele vai nos ajudar no momento certo. Já ajudou, tá? Só que vocês preferem Rausch. Mas, já deixando um pouco a Adriana aí de lado e já falando de Marcelo Ju, a matéria segue ainda conversando sobre isso e diz o seguinte: a situação de Marcelo Ju envolve uma negociação de valorização salarial e ampliação contratual. Também com 23 anos, o zagueiro vive sua melhor fase no clube após sucessivos empréstimos. Em 2025 teve destaque pelo Atlético de Minas Gerais, que chegou a tentar sua contratação em definitivo. Na atual temporada, Ju soma 16 partidas disputadas. Assim, o Atlético quis tirar onda, tá? Porque tinha um contrato do cara que era de 3 milhões, era 3 milhões e meio para eles levarem Marcelo Aju, que hoje é titular do time que está brigando lá na ponta da tabela. Eles não levaram, isso era o direito deles e vieram oferecer 600 mil reais ao Sport. Pelo amor de Jesus Cristo. Que pode aceitar 600 mil reais e está passando necessidade. Mas, enfim, eles não quiseram Marcelo Aju e graças a Deus por isso que Marcelo Aju ficou aqui com a gente. Mas, no caso, perderam a oportunidade de ouro aí de ficar com Marcelo Aju. Mas que estavam liso, tá? É saco, mas que estavam liso. Mas abre aspas aí para o que o Lucas Ventura também falou. Sobre o Marcelo Aju, temos conversado bastante e está bem adiantado. O atleta já tinha algumas situações no contrato dele, então estamos cuidando disso e nos próximos dias provavelmente a gente tenha uma novidade. Aí completou o Lucas Ventura. Eu não gosto desse moído todo, dizer, tinha algumas coisas. Não, meu irmão, tinha uma cláusula no contrato de Marcelo Aju, que era a mesma cláusula que tinha no de Augusto Pucci, que vai ter renovação automática, tá certo? Renovação de multa rescisória automática, não de tempo de contrato, mas renovação automática em relação à multa rescisória. Que no caso de Augusto Pucci, mesmo antes de renovar, que essa ideia de renovar por 3 meses não existe que eu tenho com o Augusto Pucci, antes de renovar o Augusto Pucci, o contrato dele estava em 3 milhões. Ele bateu as metas de jogos, tudo certinho de minutagem, e foi para 12 milhões. E no caso de Marcelo Aju, é a mesma história, tá? Ele tem essa multa dele de 3 milhões, basicamente de 3 a 4 milhões de reais, e ele batendo as metas pode aumentar também, e agora com essa renovação de contrato, que espero, deixo bem claro aqui, que esse contrato de Marcelo Aju seja contrato falcatrua aí, contrato merda, feito de Augusto Pucci, contrato de renovação de contrato de 3 meses, pelo amor de Jesus Cristo, né? Mas espero que não seja dessa forma. Mas, segundo Lucas Ventura,
já está negociando. É para completar aqui essa matéria do seguinte: com os dois processos encaminhados, a diretoria do esporte busca assegurar a continuidade de jovens atletas que vêm sendo monitorados e valorizados internamente, alinhando planejamento esportivo e gestão de elenco. Nos últimos dias, o clube garantiu a renovação do lateral esquerdo Augusto Pucci, que eu não considero renovação e eu já trouxe para vocês aqui também, beleza? Mas, meus amigos, só gostaria de fazer essa pergunta para vocês. Sem falar de renovação, que isso é mais só pra gente entender, mas vocês não acham, que é o que a gente vinha conversando aqui no começo do vídeo, vocês não acham que Adriano merece ser pelo menos o reserva imediato no lugar de Raus? Porque assim, Raus pra mim já era pra ser, botar pra voar Raus já. Esse negócio de deixar Raus no banco e todos os jogos ele falha, Raus já ganhou todas as oportunidades possíveis com o Roger, pô. Roger queria bancar o cara de titular. Mas enfim, eu não vou entrar nem nessa conversa aí de Roger não, tá? Mas Adriano não merece essa segunda oportunidade nesses jogos que Thiago Couto não vai. Deixa a opinião de vocês aí pra ver se sou eu que tô viajando na maionese. Tamo junto e até a próxima.